Fala pessoal, aqui é o João, muito bem nesse vídeo, dando continuidade àquela série de vídeos diários que eu estou fazendo aqui no meu canal, até o dia do Enem, né? Hoje eu quero falar sobre estudar ouvindo música, faz sentido ou não, em quais casos eu acho que isso pode ser uma estratégia, quais casos eu acho que não. Mas antes do vídeo começar, não se esquece de se inscrever, de curtir, de comentar, e assiste aí um minutinho do meu vlog do dia de hoje. Eu gravei alguns takes e queria compartilhar com vocês nesse vídeo. Beleza? Vamos nessa. Dá um dia no peixe com a... Ele só tirou. Bom, essa imagem aqui é do tradicional com slide, mas que vocês não precisam se preocupar. Pode passar. E aqui as funções, né? Como eu disse, a gente tem a detecção, transmissão. Então, pessoal, eu gostaria de falar que hoje foi um dia muito cheio pra mim e eu vou lançar esse vídeo amanhã, né? E eu tô bem cansado. E eu vim escutando algumas músicas, né? Você sabe que eu sou fã de música aqui e tudo mais. E daí eu vim pensando assim, cara, durante o meu processo de estudo que eu mostrei, eu estava escutando música, mas teve um momento que eu tive que parar. E eu pensei assim, no ano que eu passei, eu escutei muita música enquanto eu estudava. Mas não era qualquer música, muitas vezes eu escutava só instrumental, outras vezes pra me animar eu estudava escutando alguma música que eu gostava muito, e tudo mais. E daí eu separei duas coisas aqui que eu gostaria de falar acerca disso. Cara, a primeira coisa que eu gostaria de dizer é que se você está iniciando seu processo de estudos e você não sabe muito bem os conteúdos, está realmente aprendendo alguma coisa do zero e tudo mais, não dá pra você estudar ouvindo música. Principalmente se você tem que assistir muitas aulas. Então, nas aulas, não faz sentido você ouvir música, porque você tem que ouvir o que o professor está falando. E você tem que escutar ele com atenção. Então, tem que ir assistindo as aulas, montando as suas anotações, montando seus flashcards e tudo mais. E para isso, você tem que ter sua máxima atenção ali, com todo o sentido, assim, né? Então, tem que ouvir ele direito, tem que colocar um volume bom, tem que colocar um fone legal, tem que separar um tempo específico para você estudar. Mas assim, quando que você pode utilizar a música? Eu acho que é quando você está mais avançado nos estudos, quando você estuda por muito tempo, por longas horas e, por exemplo, você fica de certa forma entediado porque está estudando, porque realmente é muito desgastante. Vou esperar esse avião terminar de passar, calma aí. Bom, o avião passou, então eu vou continuar aqui com o vídeo. E daí eu anotei aqui, né? Quando você deve realmente, quando você pode utilizar da música para você auxiliar no seu processo de estudo, quando você passa muito tempo estudando, então você sente que muitas vezes está entediado ali, que pô, passa muito tempo e você coloca uma música justamente para relaxar e tudo mais. Quando você muitas vezes está desanimado, você pode colocar uma música ali antes de começar seu processo de estudo, no meio do seu processo de estudo também pode ser utilizado, mas depende de algumas situações que eu vou falar. E essa parte do desânimo ela é muito interessante porque você escutar músicas inspiradoras, cara, te dá muito ânimo assim na sua trajetória. Eu lembro que eu estudava muito, alguns traps mesmo assim, que falavam sobre motivação, não que falavam sobre drogas ou algo nesse sentido. Falavam sobre motivação. Eu escutei muito um cara chamado Samuel, que ele tem uma pegada mais cristã assim, e falava umas verdades, e eu achava isso muito bom. E eu gostava muito também de instrumentais, então eu estudava instrumentais de bateria, assim, muito louco, né? E instrumentais de alguns hardcores, assim, uma coisa que eu realmente me animava, me colocava em movimento, entendeu? Mas eu também, quando tava numa vibe mais tranquila, assim, eu utilizava muitas vezes os lo-fis, né, para marcadores de tempo ali, para deixar aquele som ambiente tocando e tudo mais. Eu colocava som de cafeteria também. Tipo, você tá num ambiente de cafeteria ali, as pessoas estão estudando, ou um ambiente, por exemplo, de biblioteca. É só você procurar no YouTube assim, né? Lo-fi para estudo, ambiente, não sei o que. Vai lá e tem. Então, se você gosta de estudar ouvindo barulho de chuva, por exemplo, às vezes,
Pode ser barulho do mar, enfim, barulho de uma lenha, enfim, né? Mas eu gostava mesmo da batidinha do lo-fi, né? Uma guitarrazinha e tal, um negócio nesse sentido. Você pode também escutar música quando você quiser treinar sua atenção. Então, por exemplo, você vai fazer uma lista de exercícios ali. Eu acho que é uma das melhores formas de você estudar com música, né? É você fazendo exercício. Eu acho que faz muito sentido justamente porque você vai treinar e estabelecer um raciocínio frente a algum barulho ali, de certa forma, né? Por mais que seja um barulho bom. E, assim, é muito doido que quando você tá muito focado, o som até some, entendeu? Você nem percebe que tá tendo um barulho ali, enfim. E eu acho que a música vale também ou no começo da sua sessão de estudos ali para realmente se motivar, para te colocar em ação para estudar bem, ou no fim, quando você tá quase finalizando a sua sessão de estudos, você coloca uma música ali só para dar aquele gás final, ou nos dois também, né? Vai muito aí do que você achar, do que você tá precisando. E eu coloquei aqui, quando você não deve escutar alguma música nesse sentido. Eu acho que na maior parte dos seus estudos você não deve escutar, e depende muito de quem você é, assim, também. Eu conheço a história de um cara que a mãe dele era minha professora, né, enfermeira, ele passou em medicina na UNB, hoje ele já é cirurgião e tudo mais. E ela falava que entrava no quarto, ele tava sempre escutando música, Metallica, né, Metallica. E ela falava assim, mas esse menino não vai aprender nada, e, pô, hoje ele tem resultados extraordinários, né. Não por conta da música, eu tô falando assim, que é uma característica, né. Tipo, ele escutava muita música, eu utilizava isso muitas vezes como um motivador para ele conseguir estudar, né, com muito foco e passou. Mas assim, eu acho que você não deve escutar músicas quando você estiver fazendo simulados, porque é meio óbvio. Só se você quiser treinar, mas mesmo assim eu acho que não é muito válido. Quando você estiver estudando matérias difíceis, né, então em matérias difíceis, seja fazendo questões, revisando ou pegando alguma aula ali, você não deve escutar música de jeito nenhum, você deve focar realmente em aprender ao máximo aquela matéria difícil. E quando você estiver em aula, né, ou estiver fazendo uma leitura específica, eu acho que a música depende muito da matéria, né, mas eu acho que a música não é muito bem-vinda. Eu acho que a música é bem-vinda quando você está mais revisando e aplicando alguns exercícios. Mas sim, uma certa leitura pode até ser, só em aula que realmente não dá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, um vídeo bem simples, bem tranquilo mesmo. E espero que vocês tenham gostado dos meus takezinhos aí da minha rotina que eu gravo. E, bom, enfim, é isso. Se você tiver interesse no processo de mentoria pro Enem, vai estar o link aí na descrição pra gente trocar uma ideia, pra eu te apresentar como é que funciona esse projeto. É um projeto que eu olho com muito carinho e eu vejo muitos resultados, beleza? E eu espero colher bons frutos também, assim, a aprovação das pessoas que estão entrando na mentoria. É um sonho meu agora, beleza? Então valeu, pessoal, até amanhã. Fui!